pelo Samuel Kinoshita, o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Pedimos, senhores autoridades aqui presentes, doutor Samuel Kinoshita, já presente neste recinto, que ocupe seu lugar, senhor Roberto Matheus Ortini, nosso presidente da Associação Comercial, que dá as honras a Samuel Kinoshita, fazendo parte central desta mesa. O nosso grande secretário Guilherme Afife Domingos, secretário de Projeto Estratégico do Governo do Estado de São Paulo, e foi também o nosso presidente aqui da Associação Comercial de São Paulo. O Luiz Márcio de Souza, subsecretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. E o nosso decano, Marcel Domingos Solimeu, que hoje está sendo lembrado pelo doutor Ordini, que ele completa 60º aniversário dentro das... É hoje! É 60º de trabalho aqui dentro, não é pela idade dele, tá ok? Também queremos cumprimentar aqui os senhores presentes aqui, o José Paulo Neves, chefe do gabinete secretário da Fazenda e Planejamento do Estado, Marcelo Bergamasco, assessor da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado, e os demais componentes que estão presentes aqui e os nossos participantes que estão virtualmente assistindo esta palestra. Inicialmente, passo a palavra para o nosso presidente, senhor Roberto Matheus Ordini, para que faça a sua abertura. De boas-vindas. Bem, bom dia a todos, os presentes e os virtuais. Quero cumprimentar e agradecer a presença carinhosa do nosso secretário Samuel Kinoshita, que sempre atende aos nossos convites e nos traz essa proximidade com a Secretaria da Fazenda. Cumprimentar o doutor Luiz Márcio, que é o subsecretário da Fazenda. Quero cumprimentar também o meu guru, que é o nosso Guilherme Afife Domingos, com quem tenho o prazer de estar aqui nessa casa há 40 anos, aprendendo sempre com ele. E não podia deixar de cumprimentar o sexagenário, o meu querido Marcel, com quem eu tenho tido a oportunidade de, esse sim, de aprender muito sobre essa vida da economia brasileira. E o que mais me entusiasma nele é que o entusiasmo dele é todos os dias. Ele chega no dia, na manhã do dia seguinte aqui dizendo o seguinte: sabe que eu não consegui dormir, mas enquanto isso eu já fiz um artigo assim, 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 assim. Quer dizer, ele funciona 24 horas por dia com esta cabeça privilegiada que Deus lhe deu. Cumprimentar o Zé Paulo, nosso amigo e companheiro lá do Tite, muitos anos, o Marcelo, e, em nome do Marcelo, cumprimentar todas as demais autoridades que aqui estão, os meus amigos, companheiros dessa entidade, dizer que hoje é um dia que, tenho certeza, vamos ter notícias boas, porque o secretário está trazendo aqui um programa novo que ajudará os empreendedores, especialmente no momento difícil que a economia vive, desde a nossa pandemia, né, secretário? Sofremos muito. Então, é com muito prazer que nós recebemos o senhor nessa casa e quero dizer que, além dos presentes, e nós temos do lado de lá da telinha a ligação com 400 associações comerciais do estado de São Paulo e certamente todos estarão ansiosos para ouvir as suas palavras hoje. Muito obrigado a todos e um bom dia. Senhor presidente, antes da apresentação do projeto Resolve Já, vamos conhecer quem é o jovem Samuel Kinoshita. Graduado em Economia pelo INSPER, 2003, Samuel Kinoshita é mestre em Economia pela Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, na Espanha,
2006, e também estatístico pela Columbia University, curso para o qual recebeu bolsa no Instituto Ling em 2008. Depois da intensa experiência no mercado privado, aceitou o desafio de trabalhar no setor público, convidado para ser assessor especial do Ministério da Economia de 2019 a 2021, dividindo-se em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Desde o início de 2023, atua como titular da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Portanto, senhoras e senhores, a palavra está com o nosso secretário. Bom dia a todos, a todas que estão aqui conosco hoje. Em especial, eu gostaria de agradecer a oportunidade de vir a esta casa fazer uma apresentação tão importante para o presidente Odini, amigo de longa data já. Eu gostaria de agradecer, também parabenizar o grande economista Marcel Solimeu pelos 60 anos na casa, grandes contribuições também. A minha equipe toda aqui, eu falando do Zé Paulo, do Bergamasco, mas eu uso a figura do Dr. Luiz Márcio, subsecretário da Receita Estadual, quadro valiosíssimo nosso no serviço público aqui em São Paulo, tem dado grandes contribuições já há bastante tempo, em especial nesta administração, inclusive nesse tema que eu vou falar hoje. Eu gostaria também de fazer uma mensagem especial. Toda vez que eu venho aqui à associação, eu venho quase que semanalmente aqui, encontrar amigos, às vezes almoçar. Eu faço questão sempre de passar pela foto ali embaixo no hall de autoridades do Guilherme Afif Domingos. Eu tiro uma foto com a foto dele, mando para ele. Ele é um guru, um mestre, um grande mestre nosso, de um grupo que vem crescendo, mas que historicamente no Brasil é algo reduzido, né? Que é dos liberais, aqueles que acreditam em um conjunto de filosófico um pouco diferente do que a gente teve nos últimos 40 anos. Tive a oportunidade de aprender muito com o mestre Afif quando, como dito aqui, eu fui assessor especial do ministro Paulo Guedes na última administração. Eu tive a honra de aprender demais nas interações com o mestre Afif. Gostaria também de dizer bom dia e congratular os senhores e as senhoras diretoras, conselheiros, todas as autoridades aqui da Associação Comercial. É uma casa importantíssima. Eu vi isso não só historicamente, né? Eu comecei minha carreira como economista trabalhando para o professor Delfim Neto. Ele sempre dizia que foi a associação comercial que acabou viabilizando a carreira dele, porque foi aqui onde ele conseguiu começar a expor as ideias dele, aquilo que ele construiu no meio acadêmico, né? E onde acabou propulsionando a carreira dele. Então, ele tinha um carinho muito grande pela casa, e eu vi recentemente a capacidade da casa de colocar boas ideias, de pautar essas boas ideias, e a capilaridade da associação comercial é um troço verdadeiramente fenomenal, né? Assim, impactante. Inclusive, ano passado eu tive mostras disso, um dia de como a gente consegue levar boas ideias usando essa rede que existe por todo o interior. E aqui eu vejo uma série de personalidades do nosso grande interior. Por que eu aceitei esse convite? Eu acho importantíssimo vir falar com os senhores e as senhoras. Eu vou fazer uma brevíssima exposição, talvez em outro momento valha a pena a gente falar daquilo que é o trabalho que a gente vem construindo na Secretaria da Fazenda, sob a visão do nosso governador Tarcísio de Freitas, que é uma visão modernizante, é uma visão reformista, tudo que ele traz aqui para o Estado de São Paulo, e a implementação que se dá na Secretaria da Fazenda. Então, eu vou ser muito, muito sintético para poder motivar aquilo que é o projeto, tá? De acordo com essa filosofia que o nosso governador traz aqui para o Estado de São Paulo, a implementação que eu dou e que eu vejo, vislumbro, e que eu, na verdade, já fiz um planejamento estratégico já focado para essa administração de maneira completa, isso foi ajudado, inclusive, por organismos como o BID, onde a gente fez um trabalho enorme, muito, muito minucioso de estudo do que é a Secretaria, com o intuito de entender o que nós temos e conseguir criar essa trajetória para onde nós queremos chegar. E o que nós queremos chegar? Vamos lá. O objetivo, nosso objetivo, que eu estabeleci para toda a Secretaria da Fazenda, é trabalhar no sentido de criar o melhor ambiente de negócios do país disparado. Esse tem que ser o nosso objetivo. Porque através da criação desse melhor ambiente de negócios, nós vamos viabilizar aquilo que é o mais importante, que é a geração de empregos. Então, o objetivo é esse, criar o melhor ambiente de negócios.
Obviamente que não passa só pela Secretaria da Fazenda, passa pelo Judiciário, passa pela nossa Controladoria, passa pela PGE, passa por uma série de unidades da administração pública, mas a Secretaria da Fazenda tem um papel fundamental. E quais são os dois pilares de atuação para concretizar esse melhor ambiente de negócio? Primeiro, talvez não seja o mais importante aqui, mas eu acho relevante, que é o resgate do protagonismo paulista na questão tributária. Nas últimas décadas, São Paulo ficou muito acanhado nos debates, acanhado num sentido não arrogante, tá? Eu digo, São Paulo tem um papel fundamental, eu acho que é um papel de ser um líder, de servir como um farol de liberdade e de progresso para o país, servir como exemplo. A gente tem que sair na frente, pautar boas ideias. E esse resgate do protagonismo está acontecendo, em especial, né, tem agora a questão da reforma tributária, mas é muito mais amplo que isso. Então, esse é o primeiro pilar de atuação, uma atuação protagonista na questão tributária. Em paralelo, um segundo pilar, que eu acho que esse é o fundamental e a gente aborda aqui, que é a modernização da administração tributária e fazendária. Então, o que a gente, de acordo com aquilo que a gente estudou, de OECD, BID, todos os mecanismos internacionais, organismos internacionais, o que é um fisco moderno? Um fisco moderno nos parâmetros internacionais. Eu acho que a gente tem que ter essa ousadia. A gente tem que falar, pô, eu quero ter um fisco em São Paulo que seja comparável a um fisco no sul da Europa. Por que São Paulo vai ter um fisco menos desenvolvido que Portugal, Espanha, Itália? Não vejo motivo para isso. Morei na Espanha, fiz meu mestrado em economia lá, conheço razoavelmente bem. Eu acho que São Paulo não tem que pensar pequeno. São Paulo tem que pensar grande. Fisco moderno, o que é um fisco moderno padrão internacional? Um fisco que simplifica a vida dos pagadores de impostos. É um fisco que tenta ajudar na sua missão pedagógica. Nosso sistema tributário é complexo. Às vezes, o empreendedor, o cidadão precisa é de uma ajuda para compreender como lidar com aquilo. Então, um fisco que tem uma missão pedagógica, um fisco que incentiva a adesão voluntária às boas normas, e aí ênfase em boas normas, nós temos que criar as boas normas lá, mas a adesão voluntária, do incentivo econômico para isso. E a gente vem fazendo isso. Não sei se os senhores notaram, recentemente, um bom programa que existe na Secretaria da Fazenda já desde 2018, o Nos Conformes, que estimula essa aderência, essa adesão voluntária às boas práticas, a gente robusteceu numa resolução, creio que agora, né, no dia 28 de junho, doutor Luiz Márcio, se não me engano, foi logo no final do primeiro semestre, onde a gente dá mais incentivos à conformidade voluntária. A gente coloca um incentivo econômico no sentido de gerar um fast track para acessar créditos acumulados, gerar um bom estímulo para que as empresas estejam bem pontuadas naquele programa nos conformes. Então, é um fisco que que abraça a sua missão pedagógica, é um fisco que estimula e incentiva a adesão voluntária às boas práticas, é um fisco que simplifica a vida dos pagadores de impostos, simplifica a vida da sociedade. Então, esse foi o preâmbulo que eu precisava dar, e eu posso ser muito mais pormenorizado, quem sabe numa próxima vez eu trago a apresentação que a gente teve das entregas, o governador está muito satisfeito com essas entregas e a direção que a gente tem dado. Mas eu vou focar aqui, e como eu venho dizendo, nesse segundo pilar de atuação de modernização da administração tributária, um aspecto fundamental da nossa sociedade. A nossa sociedade brasileira, não só a paulista, ela tem um prisma, que é um prisma muito negativo, chamado de excesso de litigiosidade, um excesso de contencioso, de maneira ampla, tá? Eu vou dar uma métrica palpável que as senhoras e os senhores vão perceber rapidamente. No nosso tribunal administrativo, por exemplo, o nosso análogo ao CARF, aqui é o Tribunal de Impostos e Taxas, a gente tem um estoque de autos de infração em disputa de 118 bilhões de reais. Puxa vida, é um volume muito grande. Está falando de quase 6 mil autos, 118 bilhões de reais. Se a gente progride no tempo, vamos ver na questão que está sob a guarda e a responsabilidade da nossa Procuradoria-Geral do Estado, em dívida ativa, a gente tem 390 bilhões de reais constituídos. 390 bilhões. Então, ainda que seja um prisma restrito, mas é uma métrica palpável que a gente percebe. Tem um excesso de litigiosidade. Tem alguns motivos para isso. Alguns. Complexidade das normas, tem uma série de coisas que estimula isso. Mas, do ponto de vista econômico, o que a gente fez uma reflexão ao vislumbrar essa situação? O que a gente tem que fazer para, pelo menos, de acordo com essa métrica, diminuir esse contencioso, diminuir a litigiosidade do nosso sistema? A gente mandou 2 projetos de lei para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo recentemente, o 1245 e o 1246. E aí eu vou explicar
O que são esses dois projetos? Eu vou focar, obviamente, naquele que está sob a nossa guarda, 100% sob a nossa guarda. O outro, a gente teve uma interação muito benigna, harmoniosa, com a Procuradoria para participar desse processo. Então, eu vou explicar. É óbvio que o que eu estou dizendo é a gente tem uma missão pedagógica, a gente quer estimular a adesão voluntária às boas práticas, mas autos de infração vão ocorrer. É da vida. Acontecem autos, acontecem multas. Pois bem, hoje em dia, o que a gente tem nesse projeto 1246? Talvez eu consiga já passar aqui. Eu aponto para lá? Tá, ok. Esse é o projeto Resolve Já, e esse nome, graças ao meu bom senso, eu tive um bom senso de ouvir o mestre Afif, porque originalmente eles se chamavam, o PL eu chamava de confissão ou renúncia. Aí ele falou, olha, confissão não é uma boa palavra, talvez você queira... O que você está querendo fazer com isso? Eu falei, olha, eu quero dar resolutividade, eu quero resolver um problema grande que a gente tem no contencioso administrativo. Ele falou assim, então vai por essa vereda, e é melhor, viu, meu filho? E aí a gente bolou junto lá no seu gabinete o nome Resolve Já. E porque ele captura, e é importante ter esse nome, né? Porque o nome ele ajuda a capturar o espírito de resolutividade. A gente quer resolver um problema. Temos esses 118 bilhões de reais em disputa no nosso TIT, no nosso Tribunal Administrativo. O que a gente quer? Qual o objetivo? O objetivo está elencado aí. A gente quer estimular a conformidade, reduzir a litigiosidade administrativa e promover a melhoria do ambiente de negócio. Bom, basicamente, o que diz o projeto? Eu vou ser bastante sintético. Hoje, depois de um auto de infração, o cidadão, né, a empresa, tem 30 dias para fazer essa confissão, renunciar a essa disputa e receber um desconto bastante pronunciado por desistir daquela disputa, certo? 30 dias. O que a gente está fazendo aqui é ampliando o prazo. Então, os descontos bem significativos, eles são ampliados no prazo até o dia anterior à constituição da dívida ativa. Então, a gente amplia o prazo, abarca todo esse contencioso, tudo que está lá no TIT. Então, a gente dá descontos por um período alargado. Nós aumentamos os descontos. Então, esse é o segundo ponto. Nós concedemos maiores descontos para pagamento, à vista ou parceladamente, dos autos de infração. A gente faz alguma simplificação também nas faixas de parcelamento, isso é um pouco menos interessante aqui, se quiser ir no detalhe eu posso fazer essa exposição, mas é basicamente isso, eu amplio o prazo, melhoro os descontos agora são maiores, eu estou dando mais incentivo a desistir dessa disputa, que não é boa para ninguém, não é bom para a empresa ficar lá pendurado no Tribunal Administrativo, não é bom, é oneroso, contador, advogado, tempo que se perde, para nós também, tem recursos humanos, a nossa carreira é uma carreira, ainda bem, uma carreira bem remunerada, uma carreira que tem pessoas de alta qualidade. Então, assim, colocar uma mão de obra super qualificada, um contingente de gente para tratar de contencioso também é pouco interessante. E mais que isso, agora a gente, para além da ampliação do prazo e da ampliação dos descontos, a gente está oferecendo também opções para ampliar a liquidez das empresas. Através do quê? Dando a oportunidade de usar como meio de pagamento créditos acumulados do ICMS e mesmo de ressarcimento da substituição tributária, algo que a gente vai colocar em resolução, vai normatizar isso tudo direitinho, mas a ideia é que a gente amplie a liquidez das empresas, porque estoque de crédito acumulado próprio ou de terceiro, esse é um ponto importante. Então, esse mercado dos créditos acumulados, que ele já existe e poucas pessoas acessam, ele vai se ampliar, muito provavelmente esse spread vai fechar e vai dar liquidez para as empresas que são detentoras desses créditos acumulados. Então, assim, eu realmente acredito que a gente está numa situação que é ganha, 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 né? É ganha para as empresas que não querem participar mais de contencioso, litigância, é uma porcaria isso. É bom para o fisco, no sentido de que a gente deixa de mobilizar uma mão de obra tão qualificada quanto a que eu tenho na minha carreira, para ficar tratando de contencioso, de auto disso, auto daquilo. E do lado das empresas, francamente, a gente está com a ideia de não só usar os próprios, usar os créditos de terceiro, está ampliando a liquidez das empresas num momento importante da nossa economia. Então, em síntese, esse é o intuito da proposta. Eu vou passar alguns slides, eu acho que ajuda a compreender do que a gente está falando, desse projeto Resolve Já, que é o 1246, e que está na Lesp. Essa mesma apresentação, eu nem sei se
rigorosamente a mesma, acho que é a mesma, né? A que eu fiz no Colégio de Líderes na Assembleia Legislativa, alguns dias atrás, acho que 10 dias atrás. Aliás, foi excepcional a apresentação, ótimas contribuições dos nossos deputados estaduais, todas numa direção correta. É possível que a gente até abarque algumas contribuições em termos de emendas, inclusive da oposição. Então, acho que a construção em termos de receptividade da Assembleia foi muito positiva. É claro que a gente quer acelerar esse processo, mas do ponto de vista dos líderes e de algumas bancadas com as quais eu conversei, a receptividade foi enorme. De fato, esse é um projeto, algo sintético, ele é poderoso, mas ele é sintético e é fácil perceber que ele é benéfico para a sociedade, benéfico para o fisco, e em alguma medida pode até trazer alguma arrecadação de curto prazo, né? Porque se a gente vai para uma resolutividade, ainda que pagando com crédito acumulado, usando outros meios de pagamento, a gente viabiliza uma solução rápida para a situação, de um estoque que é bastante pronunciado, né? 118 bilhões de reais. Aqui dá um pouco mais do modelo proposto, em confronto com o modelo atual. Então, a gente está ampliando o prazo, melhorando os descontos e dando novas modalidades para uso nos meios de pagamento. Claro que a gente tem que sempre mencionar, isso é importante, eu fiz no Colégio de Líderes também, tem algumas condições. Evidentemente, tem que ter uma formalização do termo de renúncia ao contencioso por parte do pagador de impostos, tem que efetuar um pagamento, né, parcelado ou à vista, e não tem incorrido em dolo, fraude ou simulação da infração, né? Aí também, vou passar o próximo. Certo. Isso aqui é só um ajuste que a gente faz na legislação de forma a torná-la harmoniosa com aquilo que já é praticado na legislação federal, que o juro de mora hoje, a gente acaba cobrando pro rata dentro do próprio mês, a gente só está falando, olha, ele passa a ser exigível no primeiro dia do mês seguinte. Mas é uma harmonização com o que acontece na legislação federal, que de fato cria alguns problemas para a gente. Eu acho que aqui vai ficar mais, digamos, visível o benefício desse projeto. O Resolve Já, ele tem, assim, essas colunas, a parte da esquerda, que está em amarelo, chamado pré-contencioso, é aquilo que já existe, tá? Ele já existe num formato um pouco diferente, ele está um pouco mais complexo, porque existem algumas, digamos, modalidades de pagamento até 12 meses, até 24, 24 a 36, a gente sintetizou isso, obviamente sempre colocando para o lado melhor para a sociedade, então os descontos eles passam a ser naquele grupo que foi sintetizado melhor. Então, assim, a gente só sintetizou, simplificou e tornou os impostos, os descontos melhores para quem está dentro daquelas faixas. A inovação, ela está basicamente nessa parte salmão da direita, onde a gente, aquela coluna do Resolve Já com a parte que está em salmão, desconto pela renúncia, esses são os descontos que a gente está aplicando agora. Então, quando você junta a parte que tem de desconto mais o parcelamento, a multa efetiva que a gente chega é uma multa que é muito diminuída frente àquela que está colocada no auto de infração. E aí, obviamente, e aí é uma questão econômica, a gente tem que dar um incentivo crescente para se resolver o mais rápido possível. Claro que o sujeito que renuncia a uma disputa com o fisco, ele tem que ter um desconto maior, né? Tem que ter uma multa efetiva menor por conseguinte. Se os senhores vislumbrarem ali, a multa efetiva, ela começa em 10,5%. E ela vai subindo ao longo do tempo, né, com o processo, o que é razoável, né? A gente não pode dar um estímulo para que se protele isso. A ideia toda é de resolutividade. Pois bem, outra coisa também é que a gente tem um piso, né? A multa de mora hoje, ela já é de 10%. No fundo, a gente acabou mandando o melhor projeto possível, porque se a gente coloca uma multa efetiva ainda menor que os 10% de multa, o incentivo vai estar invertido, né? O sujeito vai ter um incentivo a protelar aquilo. Então, é um projeto todo bem construído, com os incentivos econômicos alinhados, colocando para quê? Estimular a resolutividade, estimular a conformidade voluntária e a gente resolver um problema que a gente tem no nosso contencioso administrativo. Talvez mais claro ainda que essa tabela que a gente tem com os descontos e as multas efetivas, talvez seja pegar um exemplo. Isso aqui é só a tabela da proposta, né, com as faixas de pagamento, se vocês quiserem, isso pode ser disponibilizado, não tem problema nenhum, mas onde pega mais o espírito mesmo, e daí dá para ver ali a síntese que eu me referi, né? Por exemplo, na parte esquerda dos amarelos, a gente tinha algumas faixas, né? Até 12, 13 a 24, 25 a 36. O que a gente fez foi sintetizar as faixas e colocar no melhor desconto possível. Então, é o melhor possível para a sociedade. Mas isso é só a parte
da tabela com as propostas de desconto. Essa é a tabela mais importante porque ela sintetiza através da multa efetiva, tá? Eu acho que mais claro ainda que tabela esse monte de número, a gente pegar um exemplo, talvez. Eu pego um exemplo, um caso prático. Um auto de infração com exigência de imposto. Então, vamos pegar um caso hipotético aqui. Então, digamos que tem um crédito indevido decorrente da aquisição de mercadorias com documento inidôneo. A operação é de R$100 mil nesse nosso exemplo, tá? Por conseguinte, o imposto de 18%, tem um imposto de R$18 mil. E nesse imposto, ninguém mexe. Esse projeto não mexe nos impostos. Esse projeto trata das multas. Pois bem, a multa, ela originalmente ela é calculada como, digamos, nesse caso aqui, 35% do valor da operação. É uma multa de R$35 mil. Na nova sistemática, com a desistência do contencioso administrativo, a gente coloca um teto, né? Você limita essa multa, ela é reduzida para 50% do valor do imposto. Então, a gente pega aquele valor do imposto, que ninguém mexeu, e coloca 50%. Então, a multa cai para R$9 mil. De 35, ela cai para 9. E, além disso, obviamente, tem os descontos para pagamento à vista e aquilo que você quer parcelar ao longo do tempo. Então, você pode sair, digamos que num pagamento rápido, né, uma decisão rápida por parte do contribuinte, de resolver essa questão do auto de infração praticamente imediatamente, até 30 dias da decisão da defesa. Você tem um desconto ali muito significativo, qual seja, cai para R$4.050. Então, a gente sai de uma multa original de R$35 mil para uma multa de R$4.050. É um incentivo bastante significativo para a gente resolver uma questão, um litígio, né, uma disputa que existe entre o fisco e as empresas. Eu acho que esse exemplo é um exemplo que dá uma boa cara do projeto, é um projeto que dá os incentivos corretos para a gente diminuir a litigância, diminuir essas brigas, né, entre aspas, que acontecem e que estão gerando um estoque muito significativo. Então, esse projeto, e aí eu volto, que eu acho que é o mais... Ele é sintético, mas muito poderoso. Muito poderoso por quê? Na minha opinião, é um projeto que ele é o ganha-ganha-ganha no seguinte sentido. A gente desonera... Assim, as empresas param de gastar tempo e dinheiro, tempo é dinheiro, com essa litigância, disputando alto, o fisco para de colocar uma mão de obra especializada, cara, que a gente tem restrição, que a gente precisa usar para coisas mais produtivas, nessa seara de disputa administrativa. A gente injeta liquidez ao usar os créditos acumulados de ICMS, então a gente injeta liquidez, em especial por conta do uso de crédito acumulado de terceiros. Então, assim, é um projeto que, de maneira ampla, é um projeto sintético. Você vê, esse projeto é um projeto sintético, mas tem um projeto que está com a filosofia correta de tentar diminuir um aspecto, um prisma que é muito negativo da nossa sociedade, que é esse excesso de litigância, baixando isso da maneira benigna, da maneira que vai colocar ainda liquidez no caixa das empresas. Então, é um projeto que eu tenho uma admiração, é um projeto que teve muita mão da nossa subsecretaria da Receita Estadual, nosso chefe de gabinete, José Paulo, também participou bastante, Bergamasco, o assessor especial lá. Quando eles trouxeram essas possibilidades para mim, eu fiquei bastante empolgado, na verdade, porque isso está totalmente aderente à nossa filosofia, aquilo que o governador Tarcísio está querendo trazer para São Paulo, que é exatamente isso, um fisco moderno, um fisco que resolve o problema, um fisco que simplifica a vida do pagador de impostos da sociedade. Então, isso aqui é um projeto que está totalmente aderente com a nossa filosofia. Eu vou aproveitar, e com isso eu encerro, talvez a gente tenha algum tipo de pergunta, mas eu vou aproveitar o ensejo só para falar do outro projeto, que é o projeto de lei 1245, que é a modernização da gestão da dívida ativa. Lembra que eu falei? Na fase administrativa nós temos 118 bilhões, né, em disputa, com dívida reconhecida, né, com dívida constituída, dívida ativa, nós temos 390 bilhões de reais. E, francamente, nos últimos anos, o mestre Afif e eu sabemos, porque nós estivemos lá recentemente, lá no governo federal, a Brasília deu um avanço muito significativo nessa seara da gestão da dívida ativa, né? Em especial por um dos instrumentos, que é o principal instrumento, mas não é o único, a modernização da gestão da dívida ativa, ela abarca conceitos fundamentais, como a averbação pré-executória, necessidade de economicidade e racionalidade para ajuizar uma ação, tem uma série de mecanismos importantes, tá? Mas, obviamente, o mais importante deles e o que chama a atenção é a chamada transação tributária. Então, a nossa PGFN, e eu lembro lá do nosso amigo, né, o doutor Zé Levi, quando o negócio começou a engrenar, hoje, só para os senhores terem uma ideia,
A PGFN, no primeiro semestre de 2023, através do mecanismo da transação tributária, arrecadou para o governo federal 10 bilhões de reais. Cerca de 15% flutuam um pouco de semestre para semestre, de mês para mês. Cerca de 15% disso para pequenas empresas. Então, assim, é um mecanismo que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, que tem dado muito resultado, que é robusto, que tem uma boa, digamos, tem uma boa está bem sólido, está bem solidificado em termos de procedimentos no plano federal e que a gente está trazendo aqui para o Estado de São Paulo. A Procuradoria está tocando esse processo e a gente está colaborando muito, porque eu realmente acredito que a modernização da gestão da dívida ativa também vai dar frutos importantes na diminuição dessa excesso de litigiosidade que a gente tem aqui em São Paulo e, eventualmente, até com consequências benignas mais amplas, né? Possivelmente a gente pode, como a PGFN vem fazendo, conseguir até uma arrecadação benigna, né? Que não é um negócio que a gente vá, digamos, com a mão forte para cima das empresas, do pagador de impostos, da sociedade. A gente vai tentando dar um bom estímulo, um bom incentivo econômico, isso é cabeça de economista, né? Um bom incentivo econômico para a resolução de problemas. Então tem esse outro projeto também, que é um projeto que a gente tem um carinho muito grande, nós participamos ativamente disso, está sob responsabilidade da nossa Procuradoria, que é o projeto de lei 1245, que é a transação tributária, modernização, eu gosto de chamar de modernização da gestão da dívida ativa, que é algo que os estados, né, os entes subnacionais, eles acabaram ficando para trás em relação ao que foi feito. 1245. O 1245 é o da transação tributária, da gestão. Esse é o Resolve Já, esse é o 1246. São dois projetos, eu chamo de projetos irmãos, tá? Não, o 45 eu não tenho aqui, eu posso até, acho que vale a pena talvez a gente falar, posso fazer uma nova apresentação, mas aí eu acho que seria razoável trazer a nossa procuradoria para fazer essa apresentação em conjunto. Os dois projetos são projetos irmãos, eles vêm da mesma filosofia, uma filosofia de diminuição da litigiosidade na esfera administrativa e já judicializado, diminuir a litigiosidade de uma maneira benigna e promover, e aí eu resgato, que o nosso intuito, o objetivo aqui é criar o melhor ambiente de negócios do país disparado. Então, a gente está começando, tem várias medidas entrando, né? Estou falando da resolução do nos conformes, estou falando da modernização da questão do crédito acumulado de maneira ampla, estou falando desses projetos de lei que são importantes do ponto de vista de baixar a litigiosidade. É óbvio que criar esse melhor, francamente, eu acho que a gente já tem um ambiente de negócios melhor que o dos outros estados. Eu não estou falando isso de maneira arrogante, mas acho que a gente tem que ter uma ambição grande, gerar o melhor ambiente de negócios disparado. Então, assim, passa por várias esferas aqui, passa pela Secretaria de Gestão, passa pela Procuradoria-Geral do Estado, passa pelo Judiciário. Eu acho que o nosso Judiciário, o nosso TJ, deu passos bons recentemente e ele se compara bem com os outros tribunais de justiça, mas a gente pode fazer mais ainda, né? Quer dizer, assim, essa agenda de modernização, essa agenda de reformas microeconômicas, ela tem o lado bom, né? O copo meio cheio. Você pode encarar como o copo meio vazio, o copo meio cheio. Acho que o copo meio cheio é que a gente parte de um nível razoável relativamente, mas se no nível a gente está muito para trás do que a gente deveria, a gente tem uma agenda belíssima para empreender aqui nos próximos anos no Brasil. A gente pode melhorar muito. E eu acho que isso, na verdade, vai desencadear aquilo que a gente não conseguiu nos últimos 40 ou 50 anos, que foi a evolução da produtividade brasileira, que basicamente o Brasil ficou estagnado. Os nossos pares, Coreia do Sul, Chile, etc., os países começaram a convergir em direção à fronteira tecnológica, aos Estados Unidos, digamos assim, e o Brasil ficou parado no tempo, né? Ficou se distanciando, quando deveria convergir. Se a gente continua nessa agenda, persiste nessa agenda, seja aqui na esfera local em São Paulo, na esfera mais ampla, né? E eu acho que a gente veio fazendo bastante reforma, né? Reforma trabalhista, reforma previdenciária, novo marco de saneamento, uma série de novos marcos. É importante de preservar esses avanços e dar novas reformas. Mas na nossa esfera aqui, a gente está totalmente focado em realmente criar esse melhor ambiente de negócio aqui em São Paulo. Começando pela parte da litigância excessiva, mas a gente tem uma agenda belíssima aqui. Eu vou ficar feliz se o presidente Ordini nos convidar para falar novamente sobre isso. Tem uma agenda extensa. Isso aqui, na verdade, a gente tem outros passos para dar, em especial na questão do contencioso administrativo, a gente tem mais uns 2 passos para dar. O doutor Luiz Márcio e o Zé Paulo aqui estão plenamente cientes disso, a gente pode avançar ainda mais. E sejamos francos. Está convidado.
Te agradeço, presidente. Veja, convocado. Pelo presidente, eu sou convocado. Não, não. Não, convidado, eu estou felicíssimo, vou ficar alegre de poder vir trazer mais boas notícias. A gente tem alguns passos adicionais para criar esse melhor ambiente de negócios do país disparado, um fisco moderno, um fisco no padrão internacional. É isso que o São Paulo merece, é isso que o Brasil merece. Com isso, eu finalizo a apresentação e, obviamente, estou aberto a dúvidas, a um debate. E o debate aqui na associação é sempre muito frutífero. Agradeço. Antes de abrir para os debates, pedir algumas considerações do nosso secretário, Guilherme Afife Domingos. Muito obrigado. Querido Samuel, Samuel é da nova geração dos economistas. E foi com esta visão que nós levamos ao candidato Tarcísio a ideia de trazer sangue novo, né, para evitarmos o mais do mesmo, né, porque com isso a gente oxigena o ambiente, principalmente num momento como este. E eu me sinto muito feliz dele ter aceito a sugestão e colocado o Samuel no comando da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Fizemos isso em conjunto. E hoje os resultados estão aí e nós temos que buscar sempre conversar dentro desse diálogo para que a gente possa melhorar as condições de ambiente de negócio. E ter um fisco parceiro, não algoz. O fisco ele tem que ser parceiro para poder usufruir do desenvolvimento, né? Ele é parte, tem uma parte desse desenvolvimento. Portanto, à medida que ele é incentivador, você melhora o ambiente de negócio, melhora o crescimento do PIB e, por consequência, melhora a arrecadação. Então, eu quero me congratular com você e toda a equipe que aqui está por esse esforço na busca de uma melhor ou um melhor ambiente econômico de trabalho no campo econômico. A pergunta que eu faria, meu caro Samuel, é sobre o ponto de vista, foi feito um levantamento da incidência como eu vou dizer, ou da repetição de um problema que gerou o contencioso, né? Onde está concentrado o contencioso? Por acaso ele está na substituição tributária? Ele está em que ponto, né? Porque aí que nós vamos ver, nós estamos tentando curar o efeito, mas nós temos que também curar a causa, para evitar um novo contencioso, né? Tem esse levantamento? Muito boa pergunta. Na verdade, eu acho que o grande expert aqui é o chefe de gabinete Zé Paulo, que foi presidente do Tite, mas se eu me recordo de cabeça, e aí ele pode me corrigir, de novo, ele é o expert. Eu sou só um aprendiz aqui na questão da tributação aqui no estado de São Paulo. Mas se eu me recordo corretamente, é algo distribuído. Tem bastante disputa de mérito, né, que são autos de infrações, que eles são bastante autos de infração, que são bastante significativos em dimensão, às vezes, mas normalmente estão relacionados à questão de, digamos, guerra fiscal, às vezes tem a questão interestadual envolvida, então é complexo, tem uma parte significativa disso, e tem uma parte significativa também dos autos de infração mais corriqueiros do dia a dia que de fato acontecem, como esse exemplo que eu coloquei. Eu diria que é algo distribuído, talvez meio a meio, talvez, né? Não sei, você pode me corrigir. Acho que é uma boa dimensão. A vantagem do Resolve Já e desses incentivos tão pronunciados que a gente está colocando
Espero que a Assembleia goste. Acho que eles gostaram, tá? Vamos ver o timing da Assembleia, claro, para processar essa informação, sem dúvida alguma. E eu vejo uma das grandes deputadas estaduais aqui nos assistindo, que é a deputada Carla Morando. Estou torcendo pelo voto dela. Estou fazendo um certo lobby aqui. Mas eu tô animado. Eu acho que uma das coisas bacanas do Resolve Já talvez seja justamente isso. Diminuir bastante esse estoque, não só pelo estoque em si, mas a gente vai deixar ele muito mais homogêneo e com uma muito mais relacionado ao mérito. Eu diria que mérito de FAO, a parte de interestadual, talvez seja uma parte significativa, não sei, talvez metade, mas muito relacionado a essa questão de guerra fiscal entre estados, são autos que foram lavrados anteriormente, e são autos bastante pronunciados. O que talvez seja mais interessante aqui seja baixar o estoque relativo aos autos mais corriqueiros e deixar essa parte mais de mérito, que é óbvio, tem que ter um tribunal administrativo para julgar isso, com os esforços muito alocados para a gente trabalhar melhor. Um ponto que você colocou que eu acho que é importante é o que é digamos, o fator gerador. Tem de tudo. Tem um problema de um sistema tributário super complexo que muda a todo tempo, isso é fato. Tem uma questão até da forma como nós normatizamos. Eu acho que a gente está num processo de modernização. A gente precisa fazer uma revisão profunda e sintetizar e simplificar. É que é normal, né? Isso é uma coisa que a gente fala, reforma tributária, assim, todo sistema tributário, ele degringola ao longo do tempo. Todo sistema tributário. Mesmo no caso dos americanos, pega uma vez por geração, você tem que fazer uma boa reforma. Isso foi feito. Foi feito no governo Reagan, depois foi feito no governo Trump. É que a gente está muito atrasado, ficou muito atrasado. A gente vai ter que fazer esse projeto tanto na parte mais macro quanto na mais micro. Acho que a gente tem uma agenda importante aqui. Tem uma agenda importante, por exemplo, nos próximos passos que a gente vai dar na questão do contencioso administrativo, né, doutor Luiz Márcio, Zé? Assim, fazer uma revisão do RICMES, fazer uma revisão dos autos, das penalidades, das infrações, das penalidades, para diminuir essa geração deletéria. A gente não quer gerar um processo, a gente não quer pelo contrário, é totalmente fora da nossa filosofia que tenha um sistema que gere esses autos de infração de maneira significativa. Então, a gente tem mais alguns passos para dar, e eu tenho certeza que eu estava até pedindo para o presidente para retornar aqui quando a gente tiver esses próximos 2 ou 3 passos que a gente vai dar no contencioso administrativo. Se tudo der certo, a gente já volta aqui com o estoque já mais reduzido, mais homogêneo no sentido de questão de mérito, e a gente pode abarcar os próximos passos na geração desses autos de infração. Doutor Eugênio. Em primeiro lugar, secretário, essa aproximação entre o fisco e o contribuinte é o sonho desejado por essa casa. E o senhor está trazendo essa possibilidade e esse esforço, eu acho que é fundamental para que se chegue a... O senhor precisa conhecer também este lado do balcão, que é o nosso lado, onde as pessoas são autuadas, evidentemente, parte delas. Eu não vou excluir aqui a sonegação, o Zé Paulo conhece bem, nós todos estamos de acordo que a sonegação fica fora do programa. Mas eu vejo a maioria, e muitas autuações, que são por, exatamente como o senhor falou, pela complicação da legislação tributária. Nós convivemos hoje, não sei como está, mas até algum tempo atrás eu tive oportunidade de participar do TIT durante 20 anos. E lá a gente verificava as dificuldades que o empresário, até mesmo o profissional da contabilidade, que é o encarregado de fazer o trabalho, de ajustar a realidade dos dois lados. Né? Então, o senhor imagina o seguinte, no caso da substituição tributária, que eu tive a oportunidade lá atrás, na década de 80, quando iniciou aquela previsão exatamente de onde as indústrias eram concentradas e a distribuição pulverizada. Na época do cimento, nós tivemos a oportunidade até de participar, junto com o secretário João Sayad, na época, da assinatura. Aquilo foi uma solução, porque o senhor evitava autuações absurdas que existiam e também a própria sonegação, que era crítica naquela época. Mas
A substituição tributária trouxe uma série de outros problemas. Um deles, eu acho que talvez seja o mais importante, é exatamente a parte do valor agregado à cobrança do imposto. Eu vou trazer para o senhor um exemplo da área que eu vivi muito, que é o material de construção. O senhor tem, por exemplo, entre o preço de custo e o preço de vendas, com a margem atribuída, às vezes, um valor absurdo. Até num caso específico, que é a caixa d'água, existe, se não me engano, 180% do valor agregado onde é tributado pelo substituição tributária. Isso torna as empresas obrigadas a usar expedientes, ou seja, comprar de outro estado, porque, evidentemente, ela não consegue conviver com essa realidade. Então, esses cálculos que são feitos na área de substituição tributária, a nosso ver, o ideal até era terminar a pulverização das áreas tributadas por substituição. Mas, já que ela está, em alguns casos é uma solução, que haja uma redução entre o valor real de vendas e o valor atribuído por cálculos da secretaria. Não é por culpa da secretaria, ela segue a legislação prevista, mas, como eu lhe disse, onde há um espaço de lucro que não existe, gera uma diferença muito grande. Isso já vem acontecendo, tanto é que hoje, com muito boa, agradeci até de ouvir isso, pelo fato de que o senhor poderá pagar o imposto com crédito de substituição tributária ou crédito acumulado. Isso é uma oportunidade para resgatar essa diferença que existe. Mas é preciso que aqui sim haja um consenso entre o contribuinte e a secretaria numa discussão ampla para que a gente possa avaliar qual é o valor do lucro daquela operação, qual é o valor que poderá ser tributado dentro de uma realidade que hoje não existe. Não é só São Paulo, não. São 27 estados, 27 legislações diferentes, e é muito para a cabeça de um... Eu vejo aqui o meu querido companheiro, que traz o problema de contabilidade, sabe o que eu estou falando. A dificuldade que existe em controlar tudo isso sem ocorrer num erro, que esse erro gera um auto de infração, esse auto de infração gera numa dívida, muitas vezes que não é real. Eu vi, e aqui isso é muito comum, empresários que chegam e falam, mas eu pago o meu imposto direitinho sobre substituição tributária, como é que eu estou tendo essa auto de infração? De uma diferença que foi apurada exatamente por falta desse diálogo que deve existir. Eu estou falando da área de material de construção, mas acho que outros setores também sofrem esse mesmo problema. E, evidentemente, também existe essa questão de levar o empresário, levar o contribuinte a buscar uma solução para pagar menos imposto, que é válido. Ninguém quer pagar o máximo. Então, às vezes, tem que se usar um expediente de comprar de outro estado, quando poderia ser comprado aqui internamente. Eu vejo esses problemas, se puderem ser solucionados, e esta casa estará à sua disposição para que a gente possa reunir toda a experiência que tivemos nesse campo para subsidiar as informações. Mas, de qualquer maneira, quando existe essa intenção séria do Estado se aproximar do contribuinte, merece todo o nosso aplauso. Por isso, eu já fui convidado para quantas reuniões o senhor quiser vir fazer aqui, que o senhor vai ter um público que vai assistir o senhor e, com muita alegria, encontrar um caminho para que haja uma tranquilidade tributária. Muito obrigado, Bruce. Bom, substituição tributária realmente é uma preocupação muito grande. Agora eu pergunto, foi aprovado há pouco tempo o PL 178 lá
nota fiscal eletrônica, tudo isso. Na medida em que a informática avança e essa possibilidade de uma nota padrão, tudo isso não poderá contribuir. Eu não digo eliminar substituição tributária, porque eu acho que em alguns setores é prático para o próprio contribuinte, são aqueles setores clássicos que foram que deram origem, eram 5 produtos. E a outra coisa é que se também com isso não dá para avançar informaticamente, fazer a escrituração e receber a sua conta para pagar simplesmente. É avançar um pouco no tempo, mas é que eu sou moderno. Olha, eu gostaria de pegar carona aqui na observação do Marcel, porque a substituição tributária ela veio com toda a intensidade em 2006, quando foi feita a Lei Geral da pequena empresa. E aí se usou o expediente da substituição, que era restrito às cadeias homogêneas, né? Porque você tem uma cadeia de produção com um ciclo mais ou menos curto e que você permite ter. Então, isso era pneu, cigarro, cimento. Né? Então, na hora que se generalizou a substituição para tudo, as margens passaram a ser arbitradas. E as margens arbitradas se tornaram margens arbitrárias, que trazem estas distorções profundas. Você falou um negócio, até te mandei o ofício outro dia das bacias. Né? Aqui o cara vai comprar em Minas, aqui como é que chama a cidade aqui? Que é Extrema. Extrema. Então, vai lá para Extrema. Aliás, em Extrema não consegue mais comprar terreno, porque está todo mundo indo para Extrema, né? Aquilo está inflacionado exatamente porque eles só estão ali bicando a gente, né? Só bicando, né? Isso é uma distorção do sistema, distorção do sistema. E essas margens estão arbitrárias. Elas não correspondem à realidade, por maior esforço que se faça em termos de se procurar. O sistema é ruim. O sistema, ele foi, como eu digo, ele foi concebido para as cadeias homogêneas. Desculpa, mas eu esqueci a pergunta principal, é a questão das plataformas. Para o bem ou para o mal, elas estão se tornando cada vez mais importantes. E aí surgem alguns problemas de dificuldade para alguns setores em virtude de uma concorrência. Não é só a concorrência dos importados. Existem outros segmentos aí onde existe uma grande concorrência com produtos que acabam não recolhendo imposto por vários mecanismos. Eu sei que o problema é muito complexo, internacional e tudo, mas eu acho que isso tem uma importância muito grande para o contribuinte. Só complementando, então, quando o Marcel coloca o aspecto da nota fiscal eletrônica, nós apostamos muito. Pelo Sebrae, eu coloquei 200 milhões de reais na mão da Receita para desenvolver a nota fiscal de serviço, que agora é nacional. Começou agora, semana passada. Foram 200 milhões colocados na mão da Receita, porque ela estava sem verba para fazer a... Então, isso daí beneficia a pequena empresa, vamos colocar. Qual é o nosso sonho nesse processo? Na hora que você centraliza tudo na nota fiscal como documento básico para a contabilização geral, né, tudo se acomoda, até melhora muito a posição de catador de informação que é do contador. Porque o contador na empresa ele vai catar informação para fazer a contabilidade. E a contabilidade da empresa
é exatamente para esconder a realidade, né? Ele tem um macete aqui. Na hora que você coloca tudo em cima da nota fiscal, nós podemos contribuir, inclusive, com sistemas, principalmente para as pequenas empresas, para a contabilidade automática acontecer, tudo em função da emissão da nota, que é o principal objetivo nosso. Se nós fizermos isso para as pequenas empresas que estão no Simples, já é um. Bom, primeiro os contadores vão agradecer demais em função do trabalho que tem, porque passa a ser simplificado, e aí você passa a ter na contabilidade um instrumento de gestão da empresa. E a grande dificuldade do pequeno empresário é a gestão, né? Como é que ele faz a gestão? Ué, com dados cuja contabilidade não tem nada a ver com aquilo que ele anota no dia a dia, nós temos que fazer da contabilidade o instrumento de gestão a partir da nota fiscal. O passo já foi dado com a nota fiscal de serviço. Por que não universalizar a nota fiscal dos estados? Essa é uma pergunta importante. E que recursos para isso tem. Sim. Bom, senhores, primeiramente, eu gostaria de dizer que todos os comentários são muito interessantes, vários deles totalmente aderentes àquilo que a gente quer fazer. E aí a gente percebe aquilo que eu tinha dito, né? Pode pensar com o copo meio cheio, o copo meio vazio. A gente tem um caminho grande para evoluir. Hoje a gente está apresentando aqui um primeiro passo, né? Um dos primeiros passos que a gente está dando aqui em São Paulo. A gente dará, já na esfera do contencioso administrativo, mais passos, mais uns 2 ou 3 passos, mas os passos que nós daremos aqui, eles são muito mais amplos e abarcam algumas das questões aqui colocadas. Então, vou passar por alguns pontos rapidamente. Concordo plenamente com a ideia de que é importante, e é exatamente isso, a palavra é ruim, né? O nosso mindset, a nossa filosofia, é uma filosofia de um fisco cooperativo, um fisco que está em harmonia com a sociedade, né? Um fisco realmente harmonioso e cooperativo, que estimula a adesão voluntária a boas normas. A gente precisa ter as boas normas também. Então, claro. Temos as boas normas, vamos trabalhar nisso. E vamos aderir, vamos estimular, dar um incentivo econômico a isso. E a gente tem que simplificar, né? Tornar a vida do cidadão mais fácil. A gente está num processo hoje de tentativa de simplificação e diminuição de obrigações acessórias. Então, esse ano está progredindo rapidamente na direção da eliminação da GIA. Não sei se os senhores têm percebido, quem é da área certamente sabe. Está num processo de eliminação da GIA. Temos um projeto ali, além disso, de eliminar outra obrigação acessória. Então, é para breve. A gente tem diminuído essa carga informacional que é onerosa para as empresas, e é o que o senhor falou, mestre. Na verdade, para uma empresa de um porte mais reduzido, isso é extremamente oneroso, né? A gente está tentando também tornar a vida e a interlocução com a Secretaria da Fazenda o mais simples possível, e aí eu vou colocar em 2 mecanismos, justamente utilizando essa digitalização, né? A gente colocou recentemente à disposição de empresas que faz essa interlocução com os sistemas da Fazenda, né, uns APIs próprios para fazer essa ligação e geração de guias. Então, facilitou a vida da turma. Mais que isso, a gente tem um projeto muito bonito. Esse é um projeto de mais fôlego que tem algumas etapas, que é o chamado Smart Cefaz. Qual que é a ideia do Smart Cefaz lá na Secretaria da Fazenda? É gerar, assim, sinteticamente, o primeiro passo é gerar uma espécie de espaço ou portal de interoperabilidade. Então, hoje, para uma empresa se relacionar com a Secretaria da Fazenda, ela tem diversas formas de se relacionar, desde um peticionamento, o EPAT, o que for, mas tem uma série de informações que você tem que colocar, documentos que você tem que colocar. O Smart Cefaz, em uma das suas vertentes, ele serve como um GovBR, ele serve como outros instrumentos que têm esse conceito de interoperabilidade. A partir do momento que você entra, e o cidadão, o empresário, ele não quer saber se ele está lidando com a burocracia A, B, C, D dentro da Secretaria da Fazenda. Ele está lidando com o Estado. Ele quer. Então, ele só precisa, e aí a gente já está fazendo isso para as procurações, contribuir com uma informação uma única vez. Esse é o nosso conceito, o conceito de interoperabilidade. Você vai dar uma informação ou uma procuração que você precisa usar na Secretaria da Fazenda, em várias dessas departamentos, digamos assim, né, diretorias, você só precisa fazer uma única vez. Porque uma empresa vai lá, tem que fazer uma vez, depois tem que fazer 2, tem que fazer 3, tem que fazer 4, várias vezes.
diminuir essa carga de trabalho. Isso a gente já está implementando, tá? A passos largos. Então, estamos tentando realmente usar a informática, né, assim, os sistemas de integração de inteligência e de tecnologia, justamente para tornar a vida do cidadão a mais simples possível. Eu acho que tem que ser realmente nessa vereda aí que a gente está falando. Especificamente, aí eu vou entrar, acho que o Marcel mencionou uma questão importante, que ele passa não só pela a questão das plataformas, eu acho que isso, de alguma maneira, tem tido alguma evolução recente, a gente tem participado disso, mas, assim, é uma questão que passa até muito mais pela esfera federal também, e isso tá sendo adiantado, mas a gente tem participado disso, então contemplo a resposta, assim, está andando, acho que tem passo sendo dado nesse sentido. E, por último, acho que a questão da substituição tributária. Substituição tributária, e aí a gente tem um diagnóstico similar com relação a houve uma superutilização do instrumento da substituição tributária. Substituição tributária, ela não é inerentemente ruim, ela não é inerentemente boa, né? Inerentemente ruim. É um instrumento. Talvez o que aconteceu tenha sido uma superutilização do instrumento da substituição. E é curioso, uma coisa que eu aprendi logo que eu virei secretário lá, teve, sei lá, em março, talvez, teve um dia que eu coloquei, sobrou um tempo, eu coloquei várias reuniões com o setor corporativo, né? Pessoas vindo falar. E foi curioso que à tarde, na sequência, 3 vieram falar comigo. Um queria entrar na substituição tributária, o outro queria sair da substituição tributária e o terceiro estava brigando por causa do MVA. Então, assim, é muito específico. Assim, talvez esse seja um dos tópicos mais complexos e mais minuciosos que a gente tem, é a questão da substituição tributária. Foi superutilizado? Minha resposta é sim. Foi superutilizado. A saída é super complexa, porque tem idiosincrasia. Cada setor tem uma perspectiva, cada setor tem um problema, cada setor tem uma forma de se organizar na indústria, seja com concentração na produção, pulverização no varejo, problema de fiscalização que é super complexo. A gente está avançando nisso porque a gente tem essa mesma percepção com relação à superutilização e a gente e aí eu posso adiantar, e eu acho que isso tem que ser feito de maneira muito criteriosa. Eu acho que dos 2 grandes problemas que o setor corporativo colocava sempre, e aí a minha percepção como economista, né, na esfera mais local, né, do Estado, se falava muito da questão do crédito acumulado e da substituição tributária, né? O crédito acumulado, a gente vem dando uma vazão para os nossos, e agora esses, né? Resolve já, a própria transação tributária também vai ter esse mecanismo de utilização dos créditos acumulados, então vai ser super interessante nessa esfera. Então, a gente deu bastante, andamos bem, os senhores vão poder checar as rodadas de proativo que nós fizemos, esses programas que a gente está elencando aí. Na questão do crédito acumulado, eu acho que talvez o problema mais complexo e minucioso é o da substituição tributária. E aí, o que a gente está fazendo? Um problema que tem as suas idiosincrasias setor a setor. Então, tem setor que pede, pelo amor de Deus, não me tira da substituição. Eu ouvi dizer no jornal que vocês estão estudando os setores para tirar da substituição tributária. Pelo amor de Deus, não me tire da substituição tributária. Aí vai o outro setor e fala, pelo amor de Deus, você tem que me tirar da substituição tributária, eu não aguento mais isso. Então, assim, existe idiosincrasia. O que a gente está fazendo? A gente está estudando setor a setor. Então, já estudamos, creio que 7 setores. Eu vou elencar um rol maior de setores, é importante isso ser feito de maneira minuciosa, não só pelo aspecto de fazer a coisa certa do ponto de vista econômico, qual é a organização industrial que requer uma determinada forma, uma determinada abordagem, mas também até o impacto sobre a arrecadação e em que momento você pode fazer, para você ter uma boa dosagem e entender o que está fazendo. Não precisa fazer para absolutamente todos os setores, senão eu vou passar a administração inteira fazendo e não vou ter acabado os setores. Mas precisa ter um rol maior de estudo para a gente entender. Se a gente conseguir fazer um estudo muito bem feito, e a gente está fazendo, eu vou saber quais as características que implicam em determinado resultado, seja do ponto de vista de organização, né, econômico, seja do ponto de vista de arrecadação, para poder começar a fazer esses movimentos de, faz sentido aqui a gente tirar da substituição tributária, faz sentido aqui a gente manter, faz sentido fazer isso, porque dada a complexidade e, digamos, as reverberações que isso pode ter, eu acho que tem que ser feito com cuidado. Mas eu estou totalmente alinhado, a gente conversa disso há bastante tempo. De fato, foi um instrumento super utilizado com viés, bom, lá atrás. Então, não é algo que a gente adotou, coisa que o vale, mas a gente está recebendo. Temos que dar esse endereçamento. E esse endereçamento tem que ser feito, aí sim, eu acho que com uma maneira muito bem pensada.
Uma vantagem, esse é o ponto que eu queria colocar, o Resolve Já, PL 1246, que eu tenho convicção que a nossa Assembleia vai processar de maneira muito inteligente e torço para que seja célere. Eu estou aqui pronto para dar todo o suporte possível do ponto de vista técnico. De novo, a reunião no Colégio de Líderes foi fantástica, tive reunião com algumas bancadas, também foi muito bem recebido. Mas é claro, assim, é um projeto sintético, mas é um projeto poderoso. Espero poder dar todo o suporte técnico que eles precisarem para processar esse projeto importante, tá? Com todo o respeito que eu tenho pela Assembleia, acho que eles fazem um trabalho difícil, que é processar assim, as leis para 44,4 milhões de brasileiros, então eu tenho um tremendo respeito, não é fácil a democracia representativa processar isso, mas eu estou totalmente aberto a isso. Um dos pontos do Resolve Já, que eu acho que é muito bacana, é que a gente vai, e esse é o terceiro ponto, né? A gente não só amplia esse prazo que você pode usar o Resolve Já, a gente não só melhora os descontos, mas a gente dá mecanismos de, ao longo do tempo, e a gente vai fazer isso por resolução, usar os créditos acumulados do ICMS e, dois, até a questão do ressarcimento de substituição tributária, que é um dos pontos que se fala, a margem não condiz, acho que não é nem condiz, porque as margens elas são feitas através de pesquisas feitas por institutos, tá? A ideia de que francamente, eu não percebi em momento algum que tem uma margem sendo arbitrada aqui no estado de São Paulo. São feitos por institutos como a FGV, FIP, contratado pelos setores e tal, assim, me parece algo razoável. Mas é claro que existe heterogeneidade dentro do próprio setor, né? Um vai achar que aquela margem está maravilhosa, o outro está achando que a margem está ruim, é natural isso. Mas até esse aspecto do ressarcimento da substituição tributária, acho que já vai tirar um pouco dessa pressão de um tema que é um tema candente, que a gente discute há tanto tempo. É um tema que precisa de minúcia, precisa de estudo, mas a gente está processando, está dentro da nossa programação. Até eu gostaria de, em breve, acho que tem mais 3 setores que o nosso departamento de estudos tributários, acho que tem mais 3, né? A gente já tem 7, tem mais 3. Assim, se tiver um conjunto assim, seria até bom a gente fazer uma exposição para o governador, para o mestre Afif, para a gente fazer um debate, para pegar essas características e o que é que vale a pena tirar, manter, ou eventualmente até colocar, porque é um tema, esse sim, bastante complexo. Acho que a questão das formas de pagamento que a gente está colocando aqui no Resolve Já e na transação tributária, no outro PL, né? No PL da modernização da gestão da dívida ativa, o 1245, a ideia de poder usar até o ressarcimento, e a gente vai regulamentar isso mais à frente, é algo que vai tirar muito dessa situação, dessa pressão que existe com relação à substituição tributária. Então, assim, em síntese, a gente está dando passos na direção que é a visão do governador, aquilo que ele nos pediu, que a gente vem debatendo há tanto tempo, de realmente de um governador reformista, de uma modernização ampla e da geração do melhor ambiente de negócios. Outros passos virão e espero poder voltar para trazer mais boas notícias para os senhores e para as senhoras. Secretário, estou abrindo as perguntas agora para a plenária e também para as pessoas que estão virtualmente nos assistindo. Não sei qual o tempo do senhor para permanência aqui. Posso? Tá, ok, então. Por favor, identifique-se para poder... Bom dia, meu nome é Juraci, eu sou profissional da área contábil e nós, contadores, né, ocupamos boa parte do nosso tempo atendendo o fisco, né, e não olhando para o nosso cliente que necessita de uma orientação, de um braço ali para ajudá-lo na gestão, né. Eu percebo alguma evolução, né, o esforço, né, na simplificação tributária, vou falar especificamente do Estado de São Paulo, mas ainda lenta para a necessidade que os empresários têm para diminuir esse custo que ele tem na operação. E um outro ponto também que eu gostaria de destacar e que também percebo, mas não com a intensidade que gostaria, que é aquela abordagem mais orientativa quando a gente vai numa empresa, né? Nem todo mundo tem uma dívida com o fisco intencionalmente. Às vezes é pela complexidade e não consegue atender a contento. E é penalizado por isso. E gera, muitas vezes, aí o contencioso que a gente está discutindo já faz um tempinho. Nesse sentido, secretário,
desses dois pontos, o que a gente pode esperar do governo do Estado de São Paulo? Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, é algo que, assim, é totalmente aderente. Eu percebo, temos um problema. Acho que o Brasil tem esse problema, né? São Paulo não é um caso atípico, não, pelo contrário. Mas a gente vem já dando passos na nossa casa, na Secretaria da Fazenda. Por exemplo, o programa Nos Conformes de 2018 é um programa que teve evolução e eu tenho robustecido esse programa e robusteceremos ainda mais. Recentemente, eu mencionei essa resolução, que é, na verdade, gerando mais incentivo econômico a usar, assim, a manter uma boa pontuação no chamado programa Nos Conformes, ou seja, aqueles pagadores de impostos que estão ranqueados como A e B, eles têm vantagens significativas em termos de liberação de crédito acumulado, por exemplo. Então, fast track para isso. Ele tem uma fila mais rápida. Daremos mais incentivos. O nosso intuito aqui é que o programa de conformidade voluntária, qual seja o Nos Conformes, que é a nossa aplicação já, e a casa já tinha esse programa, ele será robustecido e vamos engrandecê-lo ainda mais. Então, o nosso intuito todo é esse. Do ponto de vista de orientação, eu concordo plenamente. Um fisco moderno, nos parâmetros internacionais que a gente está instalando aqui em São Paulo, é um fisco que tem uma missão pedagógica. Nosso sistema tributário é complexo mesmo. Então, a gente quer facilitar a vida, como eu disse, dos APIs que a gente está gerando para geração de dias, diminuição das obrigações acessórias. Estamos tentando realmente simplificar. Não é fácil, o mato é alto, é o que o senhor está colocando. A gente pega num nível de complexidade bem significativo. Mas, assim, todos os nossos movimentos nesse primeiro semestre e tudo aquilo que a gente está planejando para os próximos 3 anos e meio, e aí eu aguardo o convite para fazer essa apresentação, ficou belíssimo o nosso planejamento estratégico para os próximos 4 anos. Eu acho que a gente consegue fazer 3 anos e meio, né? A gente consegue entregar uma evolução muito grande aqui em São Paulo nesse espaço de tempo. Então, todo esse planejamento foi feito. E a ideia é exatamente essa. Por isso que é importante elencar logo de cara qual é o nosso objetivo. Eu entendo a missão que nos foi conferida pelo nosso governador Tarcísio, um governador realmente reformista, modernizante, é entregar o melhor ambiente de negócios do país disparado. Eu acho que São Paulo precisa ter esse papel de liderança, ser um farol de liberdade e de progresso para o resto do país. A gente tem que colocar, por exemplo, não é arrogância, não. Por exemplo, a gente vai sair na frente. Eu recebi ligações, no caso do Resolve Já, tá? Recebi ligações de secretários da Fazenda de outros estados falando, puxa, meu Deus, eu adoraria fazer um negócio desses, que bom que vocês estão conseguindo, estão evoluindo, talvez sirva de modelo, inclusive, para eles, nos outros estados, nos seguirem. Existe muita resistência dentro das próprias carreiras, que não... Teve um secretário de um estado grande, bem próximo aqui de São Paulo, falou, puxa vida, eu tenho dificuldade até de colocar no SEI isso aí. Então, o cara fica com medo do Ministério Público interpretar que aquilo, na verdade, pode ser uma concessão de vantagem. Assim, a gente está fazendo tudo de maneira super robusta, tudo certinho, tudo bem desenhadinho, mas mesmo assim outros lugares têm maior dificuldade. A gente vai implementar, vai sair na frente, vai gerar esse modelo para os outros lugares. Então, acho que a gente está dando passos importantes. E aí eu sou, assim, realmente, tem um copo meio cheio e um copo meio vazio. A gente vai ter um espaço grande para melhorar. Eu não tenho a menor dúvida. Mas a gente está indo por esse caminho. As perguntas continuam abertas? Pois não? Bom dia a todos. Primeiramente, cumprimentar o secretário Dr. Samuel Kinoshita. Gostaria só de fazer 2 observações, secretário, se o senhor pudesse comentar. A associação é pioneira numa parceria junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, onde está sendo a primeira entidade a ter um posto de atendimento aqui para justamente focar na transação tributária da micro e pequena empresa. A ideia é que nós, através do Balcão do Empreendedor, aproxime cada vez mais o contribuinte inadimplente com a capacidade contributiva e efetiva uma negociação e recuperar esse crédito tributário. Com quem vocês fizeram isso com o Dr. Tel? Isso, exatamente. Vamos avançar aqui em São Paulo, viu? Perfeito. Nosso projeto, só para você ter uma ideia, na verdade, nós vimos isso tudo muito de perto lá em Brasília, nós percebemos que funciona, como eu disse, dos 10 bilhões arrecadados via transação tributária no primeiro semestre de 23 da PGFN, cerca de 20%, 15% a 20% foi de pequenos. Você vê que assim tem uma certa dificuldade. O nosso projeto, eu gostaria de estimular as senhoras e os senhores para olhar esse projeto 1245, a modernização da gestão da dívida ativa,
Tem um capítulo ali que é só sobre pequena empresa. Perfeito. E aí, essa era a pergunta, doutor Samuel, sobre dois aspectos, né, que nós estamos tratando hoje com a PGFN. A primeira é, quais seriam eventuais incentivos ou tratamento especial que poderia ser dado à micro e pequena empresa nesses projetos de regularização e acerto tributário? E o segundo, como os institutos da mediação e arbitragem poderiam agregar valor a esses procedimentos para simplificar e dar segurança jurídica a essas transações? São duas provocações para que se o senhor pudesse comentar a respeito do projeto. Não, eu consigo falar sobre eles. Na verdade, como vocês podem perceber, eu vim aqui falar do Resolve Já, que é algo mais, digamos, é poderoso, mas algo mais sintético na esfera do contencioso administrativo. As suas perguntas, elas estão mais voltadas para o outro projeto que está sob a guarda da nossa procuradoria, mas eu posso tecer comentários porque eu participei das discussões que levaram a ele, tá? A Fazenda foi parte, assim, importante nessa construção. Em especial, eu participei de maneira mais, bom, como economista, por perceber aquilo que foi um avanço que a gente teve em Brasília, mas em especial por conta do secretário executivo da Secretaria da Fazenda, que é PFN, que é um procurador da Fazenda Nacional. Nós éramos assessores especiais do ministro Paulo Guedes, ele era assessor do Marcelo Guaraniz lá na Secretaria Executiva. Ele é extremamente qualificado, participou muito da construção do arcabouço hoje vigente na PGFN, e do sucesso que nós vimos lá. Então, alguns apontamentos com relação às suas perguntas. Bom, vamos lá. Primeiro, o nosso projeto, da forma como foi enviado à Alesp, eu julgo como ainda melhor que o da PGFN, tá? Então, assim, a gente sai de um patamar muito inferior hoje. A nossa PGE, a nossa Procuradoria aqui em São Paulo, ela tem um instrumento hoje muito inferior ao que há na Procuradoria da Fazenda Nacional, certo? Esse instrumento, na minha opinião, da forma como está redigido, ele se torna melhor e mais avançado. Sugiro fortemente chamar a doutora Inês para fazer uma exposição das minúcias, mas eu passo por algumas delas porque, de novo, eu participei, está sob a guarda dela, mas eu acho que vale a pena comentar. No nosso projeto, tem um capítulo especialmente voltado para pequenas empresas, sim. E é um capítulo que tem assim, a filosofia, o condão, de simplificar. Então, assim, como é que eu vou colocar? Com o mesmo espírito que há na PGFN, de tornar o processo menos oneroso e menos idiosincrático de uma negociação, porque pequenas vai ter uma dificuldade maior de tratar um número muito grande, tem um processo simplificado para pequenas empresas, tá? Então, existe um capítulo, recomendo fortemente a dar uma olhada nele. Então, acho que é bem bacana isso, estamos aderentes. Com relação à mediação, no caso do Resolve Já, do 1246, não vejo realmente uma mediação. Inclusive, eu recebi uma desembargadora amiga nossa, né, recentemente, para discutir essa questão de mediação. Não percebo, porque é realmente uma série de regras, né, são heurísticas, não tem efetivamente uma mediação. Na questão da transação tributária, em grande medida também não, porque a sua experiência, eu imagino, com a PGFN, você tem aquelas telas, né, que vão te abrindo de acordo com a sua capacidade de pagamento, com uma série de informações que você concede lá. Mas tem transações especiais. É possível que tenha alguma aderência? Eu acho que aí a nossa procuradoria vai ter que responder melhor qual é a capacidade de utilização desse mecanismo. A procuradoria certamente vai ter mais informações que eu com relação a esse outro projeto e a possibilidade de uso de mediação. Mas é basicamente o apontamento que eu poderia fazer. Mas eu estou animado com a transação também. Eu acho que a gente dá um avanço bem significativo. É só lembrar que o dispositivo da pequena empresa é previsto na Constituição. A obrigatoriedade do tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, artigo 179. Bom, está lá no 1240. Eu acho que atendemos, é constitucional. Bem, senhores que nos assistem virtualmente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao nosso secretário? Algum questionamento? Olha, eu recomendo, se eu não me engano, me mandaram aqui, antes eu desliguei o celular para poder ter um bate-papo, uma conversa com as senhoras e com os senhores, de maneira a não ficar aqui me perturbando. Mas antes de sentar aqui, eu percebi, acho que tem até uma matéria do Estadão já sobre o Resolve Já.
É bem importante, talvez a gente possa até circular para a turma. Acho que está razoavelmente bem, endereça bem os principais pontos. Acho que é hora da gente conseguir colocar como sociedade a direção que a gente quer e divulgar isso para a nossa turma. A capilaridade da nossa associação. É da sua autoria? Não, é do Estadão. Uma jornalista cobriu, ela percebeu o projeto e fez uma cobertura algo decente. Vou enviar para o senhor, presidente. Acho que vale a pena a gente fazer um certo, digamos, reverberar. Acho que é um projeto bonito, acho que é bom para o setor corporativo, é bom para o fisco, é bom para a nossa sociedade como um todo. Esse é um projeto ganha-ganha, acho que todos saem ganhando dele. Esse é o tipo de projeto que eu gosto. Eu espero que a Assembleia goste também e aprecie. Tudo que eu percebi ali foi apreço. Tudo. O debate foi de alto nível no Colégio de Líderes, as contribuições foram positivas, inclusive da oposição. Até, assim, não é óbvio isso, mas a oposição fez uma contribuição. Eu estou animado. Vamos ver como que vai ser esse processamento. Obviamente, eu estou 100% à disposição da democracia representativa da nossa Assembleia para dar o suporte técnico necessário. Bem, senhores, senhoras, não havendo mais questionamento ou perguntas, passamos as palavras para as considerações finais ao nosso secretário Samuel Kinoshita. Não, olha, eu agradeço demais. Eu não tenho, acho que eu acabei, como os senhores e as senhoras podem perceber, é um projeto poderoso. Ele tem o condão de estimular de maneira correta, benigna, de incentivar a diminuição da litigância excessiva que a gente tem na nossa sociedade. Óbvio que tem que ter um veículo para expressar desacordos, mas parece excessivo, né? 118 bilhões na esfera administrativa, 390 na endividativa. Acho que a gente tem que dar os incentivos econômicos corretos para diminuir essa litigância, para a gente conseguir desafogar o trabalho de uma carreira que é extremamente qualificada, gente de excelente perfil. Estou super feliz na Secretaria da Fazenda. Os nossos auditores são pessoas extremamente não só qualificadas, estão indo na direção correta de colocar essa geração desse melhor ambiente de negócio aqui para São Paulo. Acho que se a gente consegue alocar ainda mais mão de obra para construir, ao invés de ficar na disputa, né, no contencioso, vai ser extremamente bom também para casa, né, como gestor de uma casa grande, como é a Secretaria da Fazenda, mais gente pensando coisas boas, né, não ficar disputando o auto de infração, que acho que é dar um incentivo correto. Então, eu agradeço pela oportunidade, eu acho que não vale a pena eu me repetir, eu acho que talvez eu tenha até me repetido algumas vezes, mas é um projeto bacana. Eu espero que as senhoras e os senhores tenham gostado do intuito. A gente já vem entregando bastante. O governador está muito contente com a atuação da Secretaria da Fazenda, com a nossa turma. O Dr. Luiz Márcio, o Zé Paulo, que participam das reuniões, são prova disso. O governador está muito satisfeito com a direção. E vem muito mais por aí. Então, esse é um primeiro passo mais visível, né, em termos legislativos, de uma filosofia que é uma filosofia que a gente compartilha. Uma filosofia liberal, uma filosofia de gerar um melhor ambiente de negócio para a gente conseguir que o país, no nosso caso, o Estado, né, em específico, mas o país, né, porque nós somos 44,4 milhões de brasileiros aqui em São Paulo, gerar esse crescimento benigno e uma arrecadação benigna, né? Não uma arrecadação. Tem arrecadação que pode surgir de maneira menos que benigna, para não dizer maligna. Tem a arrecadação maligna. Eu acredito em arrecadação benigna. Se o Estado está crescendo, a economia está prosperando, que bom que tem arrecadação, a gente tem muito serviço público para pagar, não há dúvida disso, mas eu conto com a boa... Eu realmente acredito na nossa filosofia, a filosofia de criar os melhores incentivos econômicos possíveis para que a sociedade e a economia prosperem. A arrecadação vai vir daí. Se a gente fizer isso, a gente vai estar acertando, e a gente tem uma chance de trazer para São Paulo essa filosofia agora. Estou super feliz e agradecido ao nosso governador Tarcísio de Freitas. E eu acho que os resultados vão se processar em pouco tempo. Já estão processando, a gente está tendo uma geração de empregos, eu não sei se vocês acompanham o mercado de trabalho, em cerca de 50 mil empregos formais todo mês, tá? Já estamos acumulando um bom número, mais de 30% da geração de empregos do país como um todo está acontecendo aqui em São Paulo. Então, estamos animados e, assim, de novo, copo meio cheio, copo meio vazio, quer dizer, parte de um nível cheio de problemas, mas tem muita coisa para fazer, muita coisa boa. Então, espero que as senhoras e os senhores compartilhem e tenham essa percepção que eu tenho de que a gente está com um projeto ganha-ganha e que muitos outros virão aí. Estou animado. Obrigado. Senhores,
Para encerramento desta apresentação do projeto Resolve Já, as considerações finais do nosso presidente, Roberto Matheus Ordini. Bom, em primeiro lugar, nós queremos renovar o convite para que o senhor volte. Esse tema é um tema muito importante, porque, como nós dissemos no início, esta casa defende a pequena e a média empresa, principalmente, porque, na maioria das vezes, como o Juraci lembrou, elas são levadas a uma infração que elas não sabem que aquilo aconteceu por razões da complexidade da legislação, e nós sabemos. Nós esperamos que o Resolve seja realmente uma solução para a grande maioria dos empresários, que posso garantir ao senhor, tirando aqueles que pseudos empresários, que são de fraude fiscal, sonegador, a maioria é um chefe de família, é um patrão que quer gerar aqueles empregos, quer gerar a riqueza para o país e, principalmente, contribuir com a sua parte. E isso, se nós pudermos simplificar, será um grande caminho e mais uma grande vitória do governo atual, do governador Tarcísio, que realmente é moderno e tão inteligente, colocou jovens da sua competência para dirigir uma secretaria. Mas sempre orientados pelos sêniores que têm toda a experiência do mundo, né? É verdade. É verdade. Eu quero, ao encerrar nossa reunião, passar às suas mãos a nossa medalha de reconhecimento pela sua visita a esta casa. Esse é um símbolo de amizade. O senhor passa a ser nosso amigo e gostaríamos, aliás, já era amigo, mas amigo da casa, de todos os nossos associados, e certamente essa integração entre secretaria e associação comercial será positiva, porque esta casa está aqui para ajudar. Nós temos uma entidade centenária que tem como primeira e mais importante meta servir aos nossos associados e, com isto, servir ao governo e servir a todas as entidades. Muito obrigado pela sua presença, muita alegria. Quero agradecer também a presença de todos os senhores que estão aqui e vamos dar por encerrado. E eu gostaria de renovar o nosso aplauso ao secretário. Senhoras e senhores, agradecendo a presença de todos que nos assistem também virtualmente, o nosso muito obrigado, e a apresentação do projeto Resolve Já está encerrada.